Que os cuidados, que a bênção, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus presente conosco todos os dias, alcance você e sua família. Para nós iniciarmos esse tempo de adoração ao nosso Deus, eu quero ler com vocês Timóteo, capítulo 4, no verso 7, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, ele estava dando instruções para Timóteo ali no final da segunda carta. Então ele fala que ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e ele guardou a fé. Se ele completou o bom combate, então quer dizer que existe um falso. Existe um falso combate. Um combate que se gasta energia, tempo, dinheiro, alegria e que tira a paz. Esse falso combate, ele pode acontecer na sua família, maridos e esposas brigando por causa de toalha molhada em cima da cama, pais e filhos se engalfinhando por situações onde uma boa conversa ia resolver tudo isso. Esse falso combate pode acontecer no trabalho, inveja, desavença, puxar o tapete. Esse falso combate também pode acontecer na igreja. Pessoas se achando, assim, a última bolacha do pacote porque tem cargos na igreja. Outros, por não terem cargos na igreja, não fazem absolutamente nada e justamente vão contra o evangelho que diz que nós devemos fazer, independente do cargo que nós tivermos, não é? Então, e esse falso combate, ele pode estar aí na nossa vida, no nosso dia a dia, com certeza você pode até falar melhor do que eu, mas ele também fala que ele completou a carreira. E carreira é serviço cristão. Carreira é serviço. Tem gente esperando um sinal dos céus para começar a se mexer e fazer alguma coisa. Só que eu digo para você, esse sinal já veio. Esse sinal já está claro. Esse sinal está no nosso meio, não é? Quando Jesus subiu aos céus, depois da ressurreição, que ele passou um tempo com seus discípulos e depois ele subiu aos céus, o povo ficou parado, olhando para cima, ali, no tipo, oi, né? Aí teve que vir um anjo e falar, gente, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que ficou aí no meio de vocês, esse Jesus que subiu aos céus, ele vai voltar. Então, ó, vai, vaza, vai cuidar da vida, vai pregar o evangelho, vamos fazer criança, vamos viver, vamos completar a carreira. É isso que ele fala. Porque muitos nem começaram a carreira e a gente não sabe quando é que o Senhor vai nos chamar. E Paulo termina falando que guardou a fé. Se você guarda alguma coisa, então quer dizer que você pode perder. Concorda comigo? Se você nunca leu Atos, eu te desafio a ler Atos dos Apóstolos. Eu te desafio até se você já leu, para você ler de novo. Ali você vai ver com tanta desgraça que aconteceu com o apóstolo Paulo. Quanta coisa aconteceu e diante de tudo isso, ele guardou a fé. Tem gente desmoronando porque a igreja, o templo, os templos estão fechados e com isso ela vai apagando a chama do Espírito. Não lê Bíblia, não ora, não tem comunhão com Deus e vai apagando a chama. Deixa eu te lembrar de uma coisa. A Bíblia nos diz que o nosso Senhor Deus, o Deus dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em você. Ele habita em mim. Então não esmoreça. Creia. Creia. Não combata batalhas inúteis. Se coloque à disposição do Espírito Santo para ser usado com poder no meio desse caos em que nós estamos. E guarde sua fé. Ele é o nosso bem mais valioso. Porque a palavra nos diz que o justo vive pela fé. Vamos orar? Senhor, esse texto do apóstolo Paulo é desafiador para a nossa vida nesse início de celebração. Porque muitos de nós, ó Deus, a gente não tem combatido os bons combates, mas gastado nossa energia, tempo e permitindo que outras coisas roubem a nossa alegria,
Roube de nós, ó Deus, um testemunho cristão, porque a gente perde a linha. A gente não tem completado a carreira, Senhor. A gente está esperando que alguém venha e faça. E a gente às vezes não entende que esse fazer é nosso. E nós pedimos perdão. E Deus tem misericórdia de cada um de nós, porque é tanta dificuldade, os nossos templos estão fechados, nós sentimos uma dor e uma angústia dentro do nosso coração, e a nossa fé ao Senhor dá a impressão de que ela está sendo minada, ela está sendo roubada, ela está sendo esquecida em algum lugar. Então, nesse início de celebração, nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos a Tua misericórdia, Pai. Clamamos um renovar do Teu Espírito Santo sobre nossa vida. Nós, Igreja do Senhor, reunidas em cada casa nesta cidade, nesse país, nessa nação maravilhosa chamada Brasil, clamamos, Senhor, para que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente, que o Senhor a cada dia, Pai, nos abençoe e nos leve mais próximos do Teu trono de graça. E que todas as coisas, nós sabemos, elas cooperam para o nosso bem. E tudo isso que acontece, Pai, nós cremos que o Senhor vai fazer com que coopere para o nosso bem, que coopere, Deus, para o nosso crescimento cristão, que coopere para o nosso testemunho de vida, aquele que glorifica e exalta Teu nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós somos testemunhas de várias coisas no nosso dia a dia. Nós testemunhamos, principalmente nesse tempo de pandemia, ações de extrema bondade, de compaixão, de sair de si mesmo, sabe? Liberalidade, eu acho que é essa a palavra, em função do outro, em direção do outro. E da mesma forma a gente viu pior atrocidade que o ser humano pode cometer, coisas que nos deixaram perplexos, sem entender como é que uma pessoa pode fazer uma coisa tão ruim com uma outra pessoa. Nós somos, como humanidade, capazes de ações de amor e grandes ações de ódio. Nós ficamos horrorizados e maravilhados com a humanidade. Nós testemunhamos, nós estamos de olho nas coisas que acontecem no mundo. Uma testemunha, ela pode ser passiva, ela só vê, não faz absolutamente nada, ou uma testemunha ativa, que ela se envolve naquilo que está acontecendo. Não sei quantos de vocês andam acompanhando os jornais, as notícias, seja pela internet, pelas redes sociais, ou jornal lá na sua casa, no momento lá do telejornal, mas, gente, quanta notícia ruim! Você vê o jornal assim, ó, é do começo ao fim, às vezes dá uma salpicadinha assim, que aparece alguma coisa boa, mas é quanta notícia ruim! E pouco a pouco parece que nós vamos perdendo a fé na humanidade, a fé de que o nosso país pode mudar, que o nosso país pode sair das mãos de corrupção, que a polícia realmente tenha um poder de ação contra os marginais. Isso é um macro, né? Lá em cima a gente está falando. Mas tem um micro aqui, entendeu? Que o vizinho não tente roubar o nosso sinal de Wi-Fi. Gente, eu descobri esses dias, o rapaz veio aqui mexer na minha internet, que tinha 6 pessoas penduradas na minha internet. Eu fiquei de cara, eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Eu pago, você usa? Né? A gente quer abastecer o carro da gente e não sair de lá com os cabelos em pé, porque o preço do combustível, a gente sabe que não precisa ser aquele valor. Tem gente ganhando, roubando minha vida, sua vida. Tem gente. Preço abusivo. A gente testemunha muita coisa ruim. E hoje eu gostaria que a gente pudesse olhar para testemunhas que mudaram suas vidas por obediência e fé em Deus. Pessoas que não se conformaram, testemunhas ativas, que não se conformaram com a realidade. E como nós podemos olhar para essas testemunhas e falar assim, eu acho que dá para ser diferente.
Em vez da gente olhar para os corruptos e os maldosos desse mundo, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e vamos olhar para exemplos de testemunhas. Gente, mudar é possível e necessário. Abra sua Bíblia, se assim você o puder, abra o seu aplicativo, em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler vários pontos, então deixa aí aberto. O texto de Hebreus começa falando sobre fé. E na tradução da Bíblia Viva, Hebreus 11:1 é assim, tá desse jeito. Que é fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando antes que nós o possamos ver diante de nós. Maravilhoso, né, essa definição? Fé não é fechar os olhos e fazer assim, ai, vai dar certo, tem que acontecer, tem que acontecer. Fé não é pensamento positivo. Fé não é isso. O alicerce da fé são as promessas da palavra de Deus. A fé na Bíblia está ligada à confiança que o ser humano deposita na palavra do Deus vivo e verdadeiro. As pessoas listadas no livro de Hebreus, no capítulo 11, são testemunhas de grandes eventos. Foram testemunhas ativas da ação de Deus na história. Quando o autor de Hebreus escreve que os antigos obtiveram bom testemunho, ele está dizendo que foi Deus que deu testemunho acerca deles. Foram homens e mulheres que receberam uma recomendação divina. Poderoso isso, né? Poderoso. A palavra do Senhor nos convida a olhar para essas testemunhas e nos fortalecer diante desse mundo de testemunhas corruptas. Mesmo que os nossos dias aí estejam maus e o céu cheio de nuvens escuras, antes de olhar para a testemunha, nós precisamos aprender algo que era natural para elas, que é o relacionamento entre o ser humano e Deus. Quem busca Deus deve crer na sua existência. É um ponto fundamental. Não dá para se relacionar com Deus sem crer que Ele é vivo e que Ele é presente na história, que Ele está aqui e que Ele é tão real quanto o ar que eu respiro, que você respira. Fica sem respirar para você ver se não vai ter um treco e depois você morre. Ele é real. Se você, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. E é esse Deus recompensador, premiador, que nos abençoa, que dá aos seus amados tudo aquilo que precisa no tempo dele, de acordo com a vontade dele, que jamais ficaremos desamparados. Isso é fé. Isso é fé. Hebreus capítulo 11, verso 4, vamos começar por aí, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto ele fala. Oh, Jesus, isso é maravilhoso. Ele foi um filho, nasceu, você não fala de relação de pai e mãe aí com ele. Ele simplesmente nasceu. Então a gente pode falar que ele é um filho desprezado de pai e mãe, não é? Ignorado pelo irmão, mas ele é um homem íntegro diante de Deus, um testemunho de que mesmo diante do desprezo do mundo, da família, a pessoa pode tomar uma atitude diferente. Abel não passa os seus dias, ai, coitado de mim, minha mãe não me ama, meu pai não me quer, meu irmão não gosta de mim. Não, ele não deixou que as circunstâncias definissem quem ele era, determinassem o seu relacionamento com Deus. Mas ele nos deixou um testemunho de integridade, que mesmo depois de morto ainda fala. Tudo que ele fez foi feito de coração, com empenho, um exemplo de que podemos ser diferentes mesmo quando o mundo não é. Agora, Hebreus, capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O que os olhos não veem, o coração não sente. Já viu isso? Um ditado impopular? Só
é porque existe uma grande relação entre ver e crer, né? Parece que a nossa natureza caminha nessa direção. Porém, quando agimos dessa forma, ver para quê? Para crer, nós estamos abrindo mão das coisas mais belas que Deus criou. Noé, ele foi chamado para cumprir uma tarefa praticamente impossível. Gente, não tinha lógica naquilo que Deus falou para ele fazer. Era uma coisa que aos olhos de todo mundo era irracional, era inexplicável. Nenhuma outra pessoa poderia fazer isso, a não ser Noé, porque ele era levado pela fé. Ele era movido pela fé. E ele teve fé suficiente para salvar a si mesmo e a sua casa. Josué disse isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é fé em prática, é fé. E Noé entrou na arca, havia a mesma convicção do fato da vinda do dilúvio. Ele passou anos construindo aquela arca. Quando estava pronta, ele entrou e falou: vai acontecer, vai acontecer. Ele nunca olhou para o céu. Ele nunca olhou para o céu. Fé é a convicção de coisas, mesmo quando elas não são vistas. Uma testemunha de que quando Deus manda, obedeça, mesmo que não tenha nenhuma nuvem no céu. Se ele disser que vai cair um dilúvio, meu irmão, pega o guarda-chuva. Teve no Nordeste, muito tempo atrás, uma igreja que estava orando por chuva. O negócio estava feio, eles estavam orando por chuva, você sabe como é que é. Aí falou, todo mundo vai para a igreja. E foi uma menina com galocha, aquelas botas de plástico, né? E guarda-chuva. E eles vieram assim, viraram para ela: oxe, mas por que você está indo desse jeito? Eu falei assim: nós não vamos orar por chuva? Isso é fé. Fé em Deus. Fé de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fé de que Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a minha história, Ele pode mudar a história dessa cidade, da sua família, porque Ele é Deus. Continuando, Hebreus, no capítulo 11, verso 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Dos versículos 23 ao 29 do capítulo 11, só falam de Moisés, só fala dele. Você sabe qual a diferença entre preço e valor? Em poucas palavras fica meio difícil de explicar, mas quando algo tem um preço, ele perde valor. Ele perde. Em poucas, assim, há uma coisa na vida que não tem preço, mas elas são extremamente valiosas. Tem muito valor. O bom testemunho de Moisés foi resultado dessa compreensão. Sua vida inteira foi marcada pela consciência da presença e do poder de Deus, além daquela obediência à palavra de Deus. Ele foi além. Tem alguns textos de lendas judaicas que acreditam que Moisés tinha um vasto conhecimento de aritmética, geometria, poesia, música, filosofia, astronomia e vários outros ramos do saber. Mas a escritura afirma que nunca mais se levantou em Israel outro profeta como Moisés. Uma testemunha que tinha suas prioridades muito bem estabelecidas. Ele foi quem foi porque dava valor às coisas que estavam relacionadas a Deus e fazia disso a sua prioridade máxima. Valor. Não tinha preço. O relacionamento com Deus não tinha preço. Quer ver mais alguns exemplos para a gente acabar? Em Hebreus 11, 32, o autor pergunta: o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário, e também esse é também o nosso problema, faltará o tempo necessário. Mas a gente pode rapidamente falar sobre algumas outras pessoas, testemunhas listadas em Hebreus. O testemunho da queda das muralhas de Jericó, o testemunho de Raabe, o testemunho no período dos juízes, o testemunho da fé e realizações, o testemunho de libertações, maravilhas e ressurreições, o testemunho da fé em meio ao sofrimento, o testemunho da fé em meio da solidão e o maior testemunho de todos, Hebreus 11, 34 a 40. Ainda
que tantas pessoas tenham feito e recebido coisas extraordinárias por meio da fé, e por isso eles tiveram ali o selo de boas testemunhas, eles não receberam a concretização da promessa. O que o autor de Hebreus está dizendo é que nenhum deles viu o cumprimento das profecias referentes à chegada do Messias. Nenhum. Mas nós vivemos essa realidade. Nós vivemos a realidade da vida do Messias. Ele é a testemunha verdadeira da esperança, do amor, da entrega, de mudança. Olhando para a maior das testemunhas, nós temos fé que o mundo pode ser diferente. De que a nossa realidade de vida pode ser diferente. Que eu não preciso mais ser a mesma pessoa. Que o mundo não precisa ser mais assim. Que eu posso ser uma testemunha ativa que luta por mudança. Nós não somos melhores. Não se acha a bolachinha mais gostosa do pacote, eu também não acho, desce do banquinho, nós não somos os melhores. Mas porque Cristo nos ensina, todas as coisas podem ser novas. E eu vou concluir. O bom testemunho, aqui abordado, no livro de Hebreus, no capítulo 11, é resultado de uma vida com intimidade com Deus. Algumas pessoas que citamos, eles deram um bom testemunho, não apenas porque tiveram algumas atitudes, sabe? Fez isso aqui de especial na vida, então tá tudo bom. Mas porque eles tinham um estilo de vida e eles tentavam melhorar cada dia mais, eles tentavam sempre se melhorar. Seus defeitos, seus pecados, gente, tá tudo registrado. Ninguém pode bater no peito e falar, eu sou melhor. Não foi. Você olha na Bíblia e você vê, tá tudo registrado. Tá lá. Mas o que eles tinham em comum é que eles sempre tentavam melhorar, para oferecer a Deus o melhor testemunho. Essa grande nuvem de testemunho, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, são um exemplo para nós. Se você quer ser diferente, então seja diferente. Vai lá, mude, porque do jeito que está, não dá. Não dá mesmo. Mas olhe para essas testemunhas e se inspire a tomar decisões que vão transformar a realidade do que você está vivendo hoje. O Deus deles é o nosso Deus. Eles tiveram fé, por isso obtiveram um bom testemunho. Então, o que a gente pode orar? A gente tem que orar. Senhor, aumenta a nossa fé. Nos ajude a guardá-la nos tempos de angústia. Senhor, nos ajude. Senhor, nos dê força. Não pensa que você vai começar a dar um bom testemunho e que isso vai atingir lá o Palácio do Planalto. Mas comece uma mudança dentro da sua casa. Comece uma mudança no seu trabalho. Comece uma mudança com a sua vizinhança. Comece uma mudança na igreja. E você vai ver que o seu testemunho vai aflorar e que sua intimidade com Deus vai aumentar muito e muito mais. Que possamos com alegria, como um desafio ao mundo, aos principados, aos potestades, até mesmo a nossa letargia, louvar o nosso Deus com as nossas vozes. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo. Enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe.
e tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra sua alma. Pra sua alma. Vamos orar? Santo, perfeito, maravilhoso Deus, graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, graças nós te damos por poder cantar louvores ao teu nome, graças nós te damos por poder colocar nossa vida, como disse o apóstolo Paulo, como sacrifício santo, puro e agradável diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores, por isso nós clamamos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha nos purificar, o Senhor venha perdoar os nossos pecados, o Senhor venha, Senhor Deus, derramar sobre nós o sangue do Cordeiro, Pai querido, para que em nome de Jesus nós possamos entrar na tua presença com confiança, Deus, com ousadia e colocar, Senhor Deus, a nossa vida, a vida dos nossos amados diante da tua presença. Pai de amor, ajuda-nos, ó Deus, a ser testemunhas de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a ser testemunhas ativas aonde nós estivermos. O Senhor nos resgatou da lama, do pecado. O Senhor nos trouxe, Pai, para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. E nós não queremos envergonhar o teu nome, nem com as nossas ações, nem com as nossas palavras, nem com os nossos pensamentos. Mas que em tudo, Pai, o Senhor seja visto nas nossas vidas. Nós precisamos, ó Deus, melhorar. Nós precisamos de mais intimidade com o Senhor. Nós precisamos, ó Deus, sair da inércia e colocar, Senhor Deus, a nossa vida, como disse o apóstolo Paulo, Pai, para completar a carreira, combater o bom combate e guardar a nossa fé. Nós clamamos, ó Deus, para que nós estejamos na lista dos testemunhos de fé. Nós clamamos, ó Deus, para que tenhamos ousadia em nossas orações. Clamamos para que sejamos ousados no servir ao Senhor. Clamamos, ó Deus, para que nos momentos certos possamos nos calar e nos mais certos ainda possamos falar e falar com ousadia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigada, Santo Deus, por mexer com a nossa alma. Obrigada, Santo Deus, por não permitir, Pai amado, que a gente seja testemunhas mudas, mas que sejamos testemunhas que falem, testemunhas que agem, testemunhas, ó Deus, que pensem em como o Senhor é bom, em como o Senhor é maravilhoso e como o Senhor é perfeito. Que possamos a cada dia mais falar, viver e agir para o reino dos céus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa e perfeita de Deus o Pai, esse amor que é infinito, que é derramado pelo Filho, e que a força, a fé e a esperança que vem do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a sua semana seja uma semana de testemunho.